Olá, eu sou o evangelista Diógenes e vim hoje aqui mais uma vez trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje eu escolhi um texto em Epístola do Apóstolo Paulo, capítulo 6, do versículo 1 ao 18. A Epístola aos Gálatas é uma epístola que eu gosto muito, ela é muito especial, porque ela traz muitas instruções para o nosso dia a dia. A região da Galácia é uma região onde tinha uma igreja muito solidificada, muito forte. Porém, no período do primeiro século, essa igreja sofreu muito com judaizantes, pessoas, superapóstolos, que vinham de fora tentar desconstruir tudo o que o apóstolo Paulo tinha pregado para essa igreja, concernente à doutrina e dos apóstolos. Então, tudo que foi ensinado aos Gálatas, à igreja da Galácia, esses judaizantes vinham tentando desconstruir, falando que eles tinham que seguir a lei, eles eram legalistas, né? Esses superapóstolos judaizantes, eles diziam que a igreja da Galácia, eles tinham que seguir a lei, a Torá, alguns rudimentos do mundo, doutrinas de homens, e o apóstolo Paulo sentiu na necessidade de escrever essa carta para poder ensiná-lo, instruí-lo. E ele veio ao decorrer do primeiro capítulo, o segundo, o terceiro, fazendo um compilado de coisas que eles deviam fazer e o que não, explicando as alianças de Deus, falando sobre Jesus Cristo, como devemos segui-lo. E aí, para finalizar o capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, o tema é assim: fazer o bem a todos. Ele começa dessa forma: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigiam, tal com espírito de mansidão, mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. O apóstolo Paulo diz aqui que quando alguém te ofender, você tem que reprimi-lo, corrigindo, mas com mansidão, com temperança, não brigando, discutindo, porque a discussão não leva a nada, fica todo mundo exaltado, ninguém chega a um denominador comum, e na discussão não tem uma coerência lógica, racional. Então é importante que você tenha espírito de brandura, convencendo com argumento, com palavras, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para convencer aquelas pessoas que estão te ofendendo, que estão com a mente cauterizada, que estão fora do caminho e falando coisas que não devem. O versículo 2 do capítulo 6 diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que interessante. De uma forma, o apóstolo Paulo fala que eles não têm que se preocupar em cumprir a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Mas existe a lei de Cristo, a lei do Messias, que é levar as cargas uns dos outros. Nós podemos falar que amar uns aos outros é levar as cargas uns dos outros, é se preocupar com o próximo, é ajudar o próximo, é ter na sua mente que nós somos um só corpo e somos vários membros e um depende do outro. Então, quando nós levamos a carga uns dos outros, se preocupamos com outras pessoas, quando nós choramos com os que choram e quando se alegramos com os que se alegram, nós estamos cumprindo sim a Torá de Cristo, ou seja, a lei de Cristo. Portanto, nós como cristãos devemos ter os mesmos sentimentos que Jesus teve, o mesmo pensamento de ajudar o próximo, de fazer o bem sem olhar quem. E ele continua dizendo assim: se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Ou seja, se a gente acha que é algo não sendo, isso é hipocrisia. Por que eu vou tentar parecer ser uma pessoa, ser alguém, fazer alguma coisa que eu não sou? Devemos ser transparentes, verdadeiros. A Bíblia nos ensina a falar sim, sim, não, não, a sermos realistas e muito transparente em tudo que fazemos ou falamos ou também pensamos. Ele continua assim: examine cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo e não em outro. Não adianta eu ficar falando de outras pessoas, me baseando no que outros falam, fazem. Eu tenho que viver a minha vida, as minhas experiências e praticar as boas obras em Cristo Jesus. Nessas boas obras, sim, terá motivo de eu me alegrar, de me satisfazer, porque Deus só pode me abençoar se eu fizer o que Ele pede, o que Ele manda, cumprindo a sua vontade, e não me baseando no que outras pessoas façam, não terceirizando a minha responsabilidade.
Eu tenho que aceitar a Jesus. Eu tenho que seguir a vontade dele. Eu tenho que fazer a sua obra. Eu tenho que amar a Deus e ao meu próximo como a mim mesmo. E não esperar que outros façam por mim. Eu tenho que orar. Eu tenho que jejuar. Eu tenho que adorar. Porque a salvação, ela é individual. Por isso, as nossas obras, elas são pesadas individualmente. Cada um por si. Assim o Senhor nos abençoa. E continua a instrução dizendo assim: e o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ou seja, se eu estou aprendendo a palavra de Deus, eu tenho que repartir a experiência, as coisas que o Senhor tem me dado com aquele que está me instruindo. E ele continue, agora ele vai continuar com mais advertência. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Aqui ele está falando da lei da semeadura, que é uma lei universal que o Eterno Criador estipulou para todas as pessoas, distintamente de raça, cor, religião. Tudo que o homem planta, ele vai colher. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantar feijão, eu vou colher feijão. Não tem como eu plantar banana e colher abacaxi, ou plantar pepino e colher repolho. Porque o que eu planto, eu colho. Isso nos demonstra que nós temos que plantar coisas boas, semear a boa semente da palavra, do evangelho, da ajuda, do bem, fazendo e praticando bem a todas as pessoas, para que a gente possa colher também frutos de justiça, coisas boas que vão agregar para a nossa vida. E ele continua assim: o que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. E o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ele está dando um ênfase. Se eu pratico obras da carne, obras ruins, infrutíferas, corruptas, eu vou colher também corrupção, coisas ruins na minha vida. Mas se eu pratico a palavra de Deus, coisas boas, elas virão e vão me acrescentar na minha vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, ele está estimulando, motivando a que nós pratiquemos as boas obras, fazendo bem a todas as pessoas, indistintamente. É isso aí. Faça o bem a grandes e pequenos, a ricos e pobres. Se está na sua mão fazer o bem, praticar a verdade e a justiça, façam, porque fazendo assim, nós iremos colher. Se nós não pararmos e perseverarmos, persistirmos, iremos ter uma grande colheita. E ele continua dizendo assim: então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Olha que interessante, ele manda fazer o bem a todos, mas porém com ênfase, com foco, os da família da fé. Aquele teu irmão, tua irmã que está precisando, está necessitado, nós temos que olhar para eles com carinho, com uma ênfase, com um foco maior. O nosso objetivo é agradar, fazendo bem a todos, mas principalmente aqueles a quem Deus confiou a nós, que estão ao nosso lado, o nosso próximo, que são domésticos, que compartilham e partilham da mesma fé que a nossa. Nós temos que a todo tempo procurar ajudá-los, estar do lado deles, apoiá-los, consolá-los, para que o Senhor possa realizar a sua obra concreta em nossas vidas. E ele continua dizendo assim: vede, com grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Ele escreveu com letras grandes para dar enfoque, dar ênfase. Todos que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Olha os judaizantes. Eles queriam fazer a igreja se circuncidar para ter que cumprir a Torá, a lei de Moisés, os mandamentos da lei de Moisés, 612 mandamentos. Para quê? Para se gloriar na carne deles. Porque é impossível para o homem cumprir todos os mandamentos da Torá, da lei de Moisés. E nós fomos libertos por Cristo Jesus. Hoje nós não temos mais que seguir os mandamentos, as mitzvot da lei mosaica, mas sim, seguimos o mandamento de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele continua assim: nem mesmo aqueles que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova
criatura. Ou seja, para nós o importante não é estar circuncidado ou não, estar na velha aliança ou não, mas nós estamos em Cristo Jesus, porque nele nós estamos agora vivendo na nova aliança. E a nova aliança dele nos livrou de regulamentos, de mandamentos da antiga aliança, porque ela foi substituída por uma nova, uma aliança eterna, feita em Cristo. E a nossa salvação depende exclusivamente dele, do início ao fim. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Esta graça, que é mediante a fé em Jesus Cristo, ela nos habilita agora a sermos filhos de Deus, a termos comunhão com Deus, a participarmos do povo multiétnico do Senhor. Então, estando em Cristo, não há mais condenação do pecado. Estando em Cristo, não temos mais regulamentos e normas antigas para seguir, mas sim, estando nele, nós praticamos a sua palavra, a sua verdade, guardando os seus mandamentos, e é ele quem nos justifica. Somos eleitos e justificados e santificados nele e por ele. E ele continua dizendo assim: e a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Finalmente, ninguém me perturbe, pois trago ao meu corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. E ele finaliza esta carta dizendo para nós que todos aqueles que andarem em conformidade com essas normas, com essas regras que são a de Jesus, de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, de sermos bons, ajudar a todas as pessoas, a amarem, a nos regozijar nas coisas boas e vangloriar somente na cruz de Cristo, porque nós somos alcançados não por mérito humano, mas pela graça do Senhor nós somos salvos, eleitos por Deus, e o próprio Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus, e é Ele quem nos santifica e nos prepara para nos entregar para o noivo, Jesus Cristo. Então fique com Ele, que o Senhor possa nos abençoar, derramando na sua graça infinita o seu amor, e que a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração e possa nos abençoar para estarmos juntos, unidos com o nosso Mestre e Senhor Jesus, no dia que Ele vier buscar a sua igreja, ou até quando nós partimos ao encontro dele. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Peço a você que possa dar um joinha neste vídeo, possa assinar ali a inscrição, possa ativar o sininho de notificação, e Deus abençoe toda a sua família em nome de Jesus.